E aí, família corintiana, você aí, torcedor de outros clubes, como é ruim perder pro São Paulo. Como é horrível o dia do corintiano quando ele perde pro São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta para quem acompanha mesmo o time. Qual é a dificuldade da diretoria do Corinthians na época da janela de trazer um lateral direito? Eu não estou dizendo que a culpa da derrota é do Bruno Mendes, mas é jogar com menos um, gente. É jogar com menos um, porque o Rafael Ramos não entra. Ninguém confia no Rafael Ramos. Eu não sei se o Mano vai conseguir botar ele para jogar e dar a condição dele jogar. Mas, gente, não tem condições. É claro que a gente jogou com o adversário hoje que joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. O melhor futebol do Brasil hoje é o do São Paulo. Sabe por quê? Porque o Botafogo caiu de rendimento. Flamengo, O Flamengo caiu de rendimento. Palmeiras caiu de O rendimento. Palmeiras caiu de rendimento. O Grêmio, a gente conseguiu fazer 4 gols. Tomou 4, mas fez 4. Não é esse time todo. O São Paulo é hoje o time que joga o melhor futebol. Eu, quando começou o jogo, que eu vi a nossa escalação, eu falei: eita, aqui é para perder de pouco. Eu vou ficar feliz se perder de pouco. Só que é óbvio que a gente fala isso antes do jogo. Quando a gente vê o jogo, a gente fala: não acredito, não acredito que meu time joga desse jeito. O time até tenta fazer uma coisinha ou outra. Eu sei, mudou de técnico. São 4 meses de Luxemburgo. É terra arrasada. Terra arrasada. Luxemburgo não deixou nada a não ser jogadores que ele colocou para jogar. Ele colocou lá ele deu oportunidade. Subiu o Biro, o Wesley, o Moscardo, todos esses aí. O, o Pedro, de certa forma, né? E como esse garoto, eu acho que ele ia ajudar a gente no ano que vem, cara. Que eu acho ele melhor do que o Biro. Mas como eu acho esse menino bom. Esse menino é bom. O que falta para os jogadores mais novos do Corinthians é rodagem, bagagem. Meu. A gente vai daqui a pouco dar as notas aí dos jogadores. O vídeo aqui é mais de desabafo mesmo. E aí, João Pedro, o que você achou do jogo? Assim, terra Primeiro, arrasada, né? no primeiro tempo o Corinthians começou bem, fez o gol, surpreendeu o São Paulo, né? Mas depois do gol caiu o rendimento. Recua, né? Eu acho que era até melhor se não tivesse feito o gol, que aí talvez não teria recuado tanto e o jogo seria, o primeiro tempo seria mais equilibrado, mas a partir do momento que o Corinthians faz o gol, ele recua e chama o São Paulo pro seu campo. Gente, você reparou? O São Paulo, quando o Corinthians saía com a bola no meio de campo, né? Ou quando os jogadores pegavam a bola ali no meio de campo, o São Paulo fazia uma blitz no Corinthians. Vinha 5 6 jogadores. Eu espero que o Mano consiga entender que a gente, naquilo ali, é uma oportunidade que a gente tem de quebrar a linha. O cara vem com 5 jogadores. Se você enfiar a bola no meio, para algum jogador que esteja ali para receber essa bola, quebrou a linha. São 5 jogadores a menos. Aí você pega ali numa jogada, você consegue ter um volume maior de jogadores empurrando o outro time e os jogadores do time adversário tendo que correr atrás de você, entendeu? Mas, gente, foi Luxemburgo 4 meses. Eu peço até desculpas, porque eu falei até para João Pedro. No começo do ano, quando o Corinthians começou com o Lázaro, eu falei assim: se fosse o Luxemburgo aí com esse time, faria alguma coisa melhor. Eu peço até desculpa por ter falado isso, porque eu acho que o Luxemburgo ele não é o 100% culpado. O Corinthians perdeu jogadores, e principalmente o Roger Guedes. O Watson fazendo falta. O Watson, gente, tá fazendo falta porque o Biro joga na mesma posição dele. É para fazer a mesma coisa dele, mas o Biro ainda não faz, né? É, e o próprio Murilo. Apesar assim, a zaga do Corinthians não entrega, não é uma zaga que. Mas você vê o segundo gol do São Paulo, não tinha ninguém, o Caleri chegou sozinho, gente, não tinha ninguém. Saiu o Gil, saiu o Caetano para marcar, não veio ninguém, gente. O Caleri sozinho. Não adianta ter um goleiro como o Cássio, tá? Pra deixar o cara com gol pra fazer gol. Pô, o goleiro não vai.
porra, só se o Caleri ia ser aqueles gols imperdíveis, né? Que até a avó faz, a avó da gente faz. Mas eu, mais uma vez, eu pontuo esse resultado. Não vou botar na conta dos jogadores. Tem culpa, tá? Os jogadores têm culpa. A diretoria. A diretoria do Corinthians é extremamente incompetente. Ali é terra arrasada. Terra arrasada. Eu sei que a diretoria tentou contratar o Tite, mas antes. Eu sei que a diretoria tentou trazer o Mano antes. Mas a diretoria do Corinthians tinha oportunidade, gente, de contratar o Dorival. Eu não estou dizendo que se o Corinthians tivesse com o Dorival, o Corinthians tinha ganho a Copa do Brasil. Mas, gente, o Dorival tem 40 jogos no São Paulo. O São Paulo tem um padrão de jogo. Os jogadores do São Paulo sabem exatamente o que fazer com a bola quando são treinados pelo Dorival. E com o Luxemburgo o Corinthians não sabia, né? Era um monte de jogador espalhado e jogado em campo. Eu sei que o São Paulo melhorou muito com a chegada do Lucas. O Lucas é um jogador pro futebol brasileiro, ele é acima da média e muito. Mas mesmo antes. Gente, sem o Lucas. Ah, o Corinthians ganhou. Quando o São Paulo ainda não tinha o Lucas, o Corinthians ganhou o jogo lá em Itaquera, né? Lá na arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. A gente ganhou o jogo lá em Itaquera. Sim, na Copa Na do Copa do Brasil. Brasil. Aí quando o Lucas veio, o Roger Guedes saiu. Quer dizer, o São Paulo se reforçou e o Corinthians tirou o melhor jogador da posição do futebol brasileiro. Que estaria com certeza sendo convocado para a seleção brasileira se tivesse ficado no Corinthians. Claro, o cara não vai rejeitar um salário 4 vezes maior do que ele já ganhava no Corinthians, que já era muito para chutar uma bola. Né? Mas ele estaria sendo convocado para a seleção brasileira. Não quero me estender muito no vídeo, a raiva ainda não passou. A gente perdeu para um adversário para mim que hoje joga o melhor futebol do Brasil, mas para mim a grande responsável pela situação do Corinthians é a diretoria. A diretoria que é para vender jogador, mas traga alguém. Traga alguém, um lateral direito a gente não tem. Gente, jogar com Bruno Mendes de lateral é jogar com menos um. Ele não cruza uma bola, ele não chega na linha de fundo, ele não bate bem na bola. Ele recebeu a bola sozinho, aí deu um chute. Jogador de futebol, pra mim, que pega a bola sozinho e chuta a bola em cima, que se não tivesse goleiro não aconteceria nada. Gente, pelo amor de Deus. Ele é esforçado pra caramba, mas ele tá na função errada. E se a gente tem um lateral direito, que é o Fagner, ok, e não tem nenhum reserva pro Fagner, isso há muito tempo. É porque o Fagner, o que acontece com o Fagner? O Fagner ele tem um histórico muito pequeno de contusão. Então a gente não sente falta de ter um lateral reserva. Só que, aí eu vou falar o que eu penso. Eu não gostei da falta que ele fez no jogador no jogo passado contra o. Foi no jogo contra o Grêmio, né? Que ele tomou o cartão amarelo e ficou suspenso. Foi. Eu achei que ele. Gente, ele não precisava ter tomado aquele cartão. Né? Tomou, não jogou. Então precisaria jogar o jogo todo hoje, mas poderia ter entrado no segundo tempo. A gente teria um lado direito ali que o São Paulo se preocupava. O São Paulo não se preocupou com o lado direito do Corinthians. Aí teve uma outra substituição que eu também não gostei. Porque tirou o Pedro lá da ponta direita, trouxe ele pro meio e botou o Biro. Eu acho que no meio, se queria mais alguém no meio para preencher o meio, aí era para entrar com o Matheus Araújo. Mas a gente tá falando isso de um cara que chegou agora. É o Mano Menezes com o auxiliar dele, né? Então a gente espera que o quê? O Mano é um cara acertador de time. E eu gosto muito de o Corinthians hoje tem uma safra muito boa de jovens jogadores. Esses jovens jogadores vão fazer esse final de campeonato brasileiro como se fosse o seu. Como se fosse sua pré-temporada. Então a pré-temporada do Corinthians, é claro, tem que fazer os pontos para não, né, para sair da zona de rebaixamento e aí, né, vamos seguir pro ano que vem, mas eles já começam na frente agora, porque primeiro o Corinthians vai precisar usá-los e segundo é o que tem para usar, né, na verdade, é o que tem para usar. E aí a diretoria que já vai sair, né, obviamente, que deixa a terra arrasada porque a gente não tem um lateral reserva.
E se tem o Rafael Ramos, que a gente sabe que nunca entrou e nunca agradou a torcida. Ele sempre saiu. Rafael Ramos. Se ele começasse hoje no jogo do São Paulo, o Corinthians teria terminado do mesmo jeito com o Bruno Mendes. Tenho certeza que durante o segundo tempo teriam substituído ele. Então é um cara que nem merece vestir a camisa do Corinthians. Se ele continuar com o Mano nesse mesmo futebol, ele nem merece ter vestido a camisa do Corinthians. O Corinthians poderia ter ido atrás de alguém. No futebol brasileiro não dava, porque já jogou em outros clubes, não ia dar certo. Mas, e no mercado sul-americano? Quando abriu a janela? Dava pra ter trazido alguém, gente. Tem time aí que com certeza traz um cara. Não, gente, não dá. Pra você não ter um lateral. Gente, é lateral. Mas tem na base, não sei o que. Então tu bota o menino da base. Claro, vai botar ele de dia contra o São Paulo. Tem que ficar botando o menino aos poucos, né? Também. Vai botar. Mas vamos lá, vamos. Porra. É difícil. Não, é difícil, muito complicado. A diretoria do Corinthians é terra arrasada. Esses caras estão saindo daí. Esses caras não fizeram nada. Minto. Tiraram um monte de jogador que tava aí com contrato, né? Então hoje o que o Duílio fez, que vai deixar aí no legado dele é isso. Mas depois de resto é só derrota. 5 técnicos no ano. 5. E o ano nem acabou ainda. Eu brinquei com um colega meu. Pode ser que ainda venha mais um. Eu não quero mais nem falar, porque dá depressão. Dá depressão. Sinceramente. No segundo tempo, o Corinthians. Não, falando do primeiro tempo, né? Porque assim, os gols foram todos no primeiro tempo. Então, o segundo tempo, o Corinthians até mexeu e o time melhorou um pouquinho. Com a molecada e tal, tentando ali tudo. Eu quero ver terça-feira. Como é que vai ser? Porque o corintiano acha que toda vez que o Renato Augusto sair do banco e entrar, o Corinthians vai melhorar. Só que quando o Renato Augusto entra no time, ele começa a pegar na bola e toda bola que vem pra ele é quadrada. Ele nunca pega a bola de frente pro gol, porque o São Paulo sabe que se deixar ele pegar a bola de frente pro gol é caixa. Se o Fortaleza fizer a mesma coisa, a gente tá jogando com um dos melhores jogadores do campeonato, mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer, porque de um lado a gente vai ter o Pedro, se o Rojas puder jogar, que a gente não sabe, ainda tem essa, e do outro lado a gente vai ter provavelmente o Wesley, que se eu fosse dar uma nota pro Wesley hoje, nota 0 para ele. Ele vai saber já já por quê. Vamos aí, João Pedro, vamos botar aí as notas aí. Vou falar antes do primeiro e segundo tempo, né? Primeiro tempo, como eu falei, o Corinthians fez o gol e recuou, chamou o São Paulo. Preferia até que não tivesse feito o gol tão cedo, porque aí não tinha chamado tanto São Paulo, né? A gente não sabe o que é melhor, sinceramente, João Pedro. Porque se fizer no primeiro tempo, começou o jogo, fez o gol, jogou um balde de água fria no São Paulo. Aí, claro, o São Paulo, tem um tempo, vou atrás, vou atrás, vou atrás. Só que vai passando o tempo, vai jogando contra o relógio, né? O Corinthians recuado lá atrás, parecendo o time do Luxemburgo. Só que, gente, e comemorar hoje, temos uma coisa para algumas coisinhas para comemorar hoje. O técnico na beira do campo, esperneando com o time, brigando com os jogadores para eles apertarem na marcação. É uma característica do Mano Menezes, apertar na marcação. Não é para ficar olhando não, passivamente não. Você não rouba a bola com o olho. Vocês só fazem isso e não querem fazer. Ganham milhões por mês, por ano, para fazer isso e não querem fazer. Tem que fazer blitz. O Corinthians no segundo tempo começou a fazer umas blitz lá no São Paulo, claro, dá a opção de contra-ataque. Então você tem que montar a blitz para que você empurre o adversário para trás. E se você perder a bola, você tem que ter. O São Paulo teve chance de fazer 3-1, teve chance de fazer 4-1, perdeu. Mas os caras estavam ganhando, então, tipo, eles estão felizes. Se o São Paulo tivesse perdido hoje, estava feliz. Se tivesse empatado, estava feliz. Ganharam. Gente, eu não aguento mais. A gente assiste porque a gente é torcedor fanático, mas a gente não aguenta mais ver jogos ridículos. Eu gostaria muito que o Cuca tivesse dado certo, mas, enfim, foram fazer lacração. Show de bola. Não querem, não querem. Não era para ter contratado, não era para ter contratado. Agora a gente tem um técnico. Já foi campeão com a gente. É um técnico que já passou pela seleção brasileira. É um técnico que sabe montar time.
vamos ter uma diretoria, a nova, no ano que vem. E eu quero ver se a diretoria consegue minimamente contratar 3, 4 peças. Ninguém tá pedindo um time de 11 jogadores, não. Goleiro a gente tem. Lateral, tem. Na lateral esquerda não temos lateral. Zagueiro, a gente tem. Volante, eu acho que a gente tem. Meia, não tem. Porque aí tem o Renato. E depois só tem jogador da base. E o Rojas pelo meio não funciona. Então a gente precisa de um ponto esquerda. Um cara que chega para ser titular. Para o Wesley poder entrar ao longo dos jogos. Mas eu não vou falar mais nada porque assim eu já tô querendo acabar o vídeo e a gente nem deu nota pro jogador. Continua aí, João Pedro, que eu só vou falar agora nas notas. É, no segundo tempo. Sim, aí no primeiro tempo ainda. Recuou. No que recuou, São Paulo veio, torcida em cima e toma 2 gols no final do primeiro tempo. Sim, desatenção e Não é desatenção. O adversário tá na fase, né? A fase tá boa. Você vê. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras, nos últimos 6 jogos, fez 2 gols. O Palmeiras não jogou nada contra o Boca Juniors. Quase perdeu o jogo, foi por causa do Everton. Mas é o mesmo time que começou o campeonato, é o mesmo time que fez a melhor campanha da Libertadores. Às vezes você baixa o ritmo, às vezes você, né, tá com o mesmo técnico, não vendeu o jogador. Mas baixou. O Botafogo mesmo vem de 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, né? e no segundo Assim, agora o São tempo. Paulo vem em ascensão. E a pior coisa pro Corinthians hoje foi pegar o São Paulo. Se fosse para ser um clássico, poderia ser um clássico dos desesperados. Podia ser Corinthians e Santos. Fora, na Vila mesmo. Poderia ser Palmeiras e Corinthians lá no estádio do Palmeiras mesmo. Só não queria que fosse São Paulo, porque o São Paulo tá muito embalado. Né? Deixa o São Paulo passar essa euforia. Deixa passar a euforia do título. Deixa o time entrar em campo aí, baixando a guarda, achando que vai ganhar de todo mundo sem jogar bola. Aí foi pegar logo o Corinthians, que vem todo desfalcado, porque terça-feira é o jogo do ano. É o que restou. Tá indo lá jogar com Fortaleza. Com certeza, o favoritismo é do Fortaleza. O favoritismo não é nosso, não. A torcida do Fortaleza vai empurrar como a do São Paulo empurrou hoje. Mas, de novo, terra arrasada, porque o técnico que estava antes é um tremendo de um incompetente que tinha que ficar no sofá e não tinha mais nem que treinar time nenhum. Mas tem torcedor. Eu encontrei hoje um amigo meu, um, um amigo meu, torcedor do esporte, falando que queria o Luxemburgo lá. Eu falei pra ele, pra quê? É um cara que não monta mais o time. Ele bota os jogadores em campo e senta no banco e fica assistindo o jogo, gente. Isso era o que o Luxemburgo fazia. Alguém aqui tem dúvida que o Luxemburgo ficava no banco de reserva assistindo o jogo sem fazer nada? O técnico tem que ficar em pé na área técnica, meu amigo. Você só senta se seu time estiver ganhando o jogo de 2, 3, 4, 5-0. Aí você senta lá. Mas o time que precisa de organização, o cara ficar sentado? Ele fica sentado lá no banco de reserva como se ele fosse. Ele vai entrar em campo, ele tá descansando porque vai substituir um jogador? Se o cara tem 71 anos, como o Luxemburgo tem, e não queria treinar mais ninguém, ficasse em casa. É muita responsabilidade treinar isso aqui. Isso aqui não é pra ser. Esse símbolo aqui. Isso aqui tem história, meu amigo. Isso aqui tem história de guerreiro, de luta. Quem veste isso aqui tem que lutar, meu amigo. Não é o torcedor que tem que ficar gritando na arquibancada pra o time se motivar, não. É só de você botar a camisa, você tem que saber o que você tem que fazer. No segundo tempo, o Corinthians foi mais pra cima, o São Paulo baixou o ritmo, normal, tava ganhando, controlando o jogo, o Corinthians tinha a bola,
tinha mais a bola, mas também é aquilo, né? Tinha a bola, mas não finalizava, não trazia perigo. O São Paulo chegava e finalizava, chegava e finalizava, chegava e finalizava. O Corinthians É. pra finalizar uma bola, gente. O que precisa chegar pra finalizar uma bola? Quantas defesas o Rafael fez? Quase nenhuma. Gente, me desculpe, mas assim, não dá. Claro, não estou culpando o Mano, o menino que tava no banco. Não, pelo contrário, eu acho Ele que foi bem, eu acho assim, dentro do que eu vi, ele esbravejando na beira do campo, pedindo pro time marcar pressão. E eu vou dizer uma coisa pra você. O Corinthians vai encerrar um monte de contrato agora esse final de ano. É a oportunidade que tem de fazer uma limpa. Encerra com Fábio Santos. Fábio, valeu, 38 anos, não dá, a sua função não dá. A não ser que você fosse jogar de zagueiro. Mas eu ainda ainda acho perigoso que você jogar com 38 anos de zagueiro. Mas, beleza. Ah, vai jogar de zagueiro, ok. Ó, não, o Fábio Santos vai jogar de primeiro volante, que era o que o Paulinho estava tentando fazer lá com o Luxemburgo. Né? Beleza, ok. Não, vai jogar lá, tá dando certo com os treinos, vamos lá, beleza. Mas de lateral não dá. Então vamos aí para as notas, João Pedro, porque se for para falar aqui, o vídeo já tá aí bem comprido. Cássio não teve culpa nos gols, na minha visão. Fez até umas defesas importantes. Mas ninguém merece nota maior, pra mim ninguém merece nota maior que 5 não, viu? Se você quiser dar uma nota maior aí, eu não vou dar, mas eu vou dizer pra você, ninguém merece nota maior que 5. Mas o Cássio evitou, mas ele tá lá pra isso, as bolas que foram não foram tão difíceis, né? teve aquela do Alisson lá. Um chute, né? Mas assim, basta você esticar o braço, porque ele é muito grande, estica o braço e pega, né? Teve aquela do Lucas, chutou no canto. Sim, tá bom. Você que sabe, Evitou vai. gols. Então eu vou dar um 8, porque evitou mais gols e não teve culpa nos que tomou. E o Bruno Mendes, Bruno Mendes. Não, Bruno Mendes é um a menos. Bruno Mendes tá lá na zaga. Esforço, tá, gente? A gente tá falando aqui que na questão da função de lateral, porque ele é um cara muito esforçado. Ele se mata, ele tá lá, mas eu tenho certeza que ele nunca tá lá naquela função de lateral direito não, viu? Ele vai porque é o que tem. Tá? Então assim, eu tô falando pelo jogo em si. Ele é um cara que eu gostaria que renovasse, mas 800 mil não, viu, Bruno Mendes? Aí dá uma nota aí pra ele, João. Menos, né? No ataque não faz nada. Na defesa ainda toma uns dribles assim, porque é muito seguro não, né? Mas vamos lá. Né? De vez em quando toma uns dribles ali, deixa um espaço ali, tudo bem, não era a função dele. Dois. Vamos lá, Gil. Gil foi seguro, mas. Tomamos dois gols. Perdemos o jogo. Ele tá na defesa e é pra tirar aquela bola. Então, 2. Caetano. Foi mais seguro do que o Gil, mas de novo, tomamos 2 gols, não pode tomar 2 gols. 3, só porque foi um pouco mais seguro. Podia ter tomado 2, tinha que ter feito 3. Aí o Bidu. Bidu também. Bidu tem uma. Ó, Bidu, gente, pelo amor de Deus. Ele é o contrário do Bruno Mendes, eu acho. Na defesa ele não é muito seguro, mas no ataque eu acho que ele ainda faz alguma coisa. Então eu vou dar. Mas hoje também no ataque não fez. Aí quando precisou atacar, o time já tava perdendo 2-1, aí já ataca, já fica o espaço lá atrás, que se o São Paulo tivesse mais ou menos ali organizado ali para jogar nas costas dele ali, o Corinthians tinha tomado uma saraivada de gol, viu? Não tinha sido só 2-1 não. Tá? O Corinthians tem que ser cirúrgico. Tem que chegar e matar. Por quê? Porque com o Mano Menezes também joga com um time bem fechadinho. Então o Corinthians vai ter que aprender a ser cirúrgico. Vai chegar pouco no ataque para fazer gol. Mas vamos lá. Nota. 2. Aí um pro meio, né? Primeiro volante começou no primeiro tempo, foi o Cantillo. Gente. 0. A gente às vezes ficava perguntando assim, o Luxemburgo fica pegando no pé do cara, também não bota o cara. Aí o cara entra. Tudo bem, entrou contra o São Paulo, né? Vamos lá. Aí o cara entra. Fez o quê? Aí você fica procurando qual foi o lance do Cantillo. Tem umas coisas que o Cantillo faz que eu gosto. Ele pega a bola e ele distribui. Ele é um cara que distribui, mas ele não pode ser primeiro volante. Mas jogou com ele porque não tinha outro. Porque se bota o Maicon de primeiro volante, você vai botar quem lá? Você tinha que ter 2 volantes. Então o Maicon ficou ali do lado do Cantillo. Enquanto os dois marcaram muito bem o Lucas Maio pegou na bola. Mas depois, no final do primeiro tempo, largaram o cara lá, largaram o São Paulo e tomamos 2 gols. 0 pro Cantillo. Vamos lá, quem tava do lado dele, Maicon.
Marcou bem o Lucas, mas fora isso também não foi muita coisa não. 2. Juliano. É, Juliano, se você der mais que 0 pra ele, menos 1 pro Juliano. Não, menos 1 não, porque aí seria maior, a nota menor que a do Cantígio e não. Então 0 também. o Romero. Vamos pro Romero, pelo menos pra ter uma... Fez o gol, fez mais nada. 2. Não, não é justo, né? Porque fez o gol, então Não dá tá. 3,5. Aí, Felipe Augusto. Menino, Gente, entrou poucas entrou vezes. poucas vezes nos jogos. Aí entra contra o São Paulo. Não dá pra exigir muita coisa. Eu vou Você vai deixar sem fazer o nota. quê? O que que ele pode fazer? Gente, não tem. Ele vai ficar brigando com a zaga do São Paulo, menino novo daquele. No São Paulo o jogo tinha 56 mil pessoas. Se coloca no lugar do menino. Ah, é jogador de futebol. Não está sendo preparado adequadamente. Tem que botar na Neoquímica Arena, tem que botar mais lá na Neoquímica Arena, quando o time estiver bem Aí, organizados. Aí tá ganhando o jogo, aí tira o Yuri Alberto e bota o Felipe. Vou botar lá 10, 15 minutos. Vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai porque botando, vai senão botando, vai vai ser botando. obrigado a usar, Ele assim, quando for contra o Palmeiras, quando for contra o Flamengo, quando for contra. clássico. É complicado. Vou vou deixar sem nota aí, porque coitado. Aí do lado direito a gente começou com Mosquito. um Gustavo Silva. Também não fez muita coisa não. Ajudam muito na marcação, mas não ganham uma bola. Aí bota a bola na frente. Um. Pô, Aí no segundo tempo entrou, vamos lá, Renato. caramba. Não fez nada o Fez Renato, nada, gente. O 0. Renato não fez nada e é muito bem marcado. E se o Fortaleza fizer isso na terça-feira, a 0. nossa principal válvula, como é que a gente vai fazer? Ah, é claro, vamos jogar lá, vamos ver quem é que vai jogar, né? Se é o Fagner ou se é o Fábio Santos. Ou se é Bruno Mendes e Bidu, né? Pelo amor de Deus. Porque se for, também, né? É difícil. Aí 0 pro entrou o Biro, Renato. entrou o Pedro. Biro até fez uma coisa ou outra, 2. Pedro. Aí Pedro, Não gostei da substituição do Pedro pro meio. Ele tava na direita e foi pro meio. Não gostei. Ele ali pegou muito pouco na bola. 1 pro Pedro. Mas não é culpa dele. O Rony, pra mim, que jogou. Legal, 3 pro Rony. Até que achei que o Rony pegava a bola e aparecia pra receber e tocava a bola. É, Ó, distribuiu mais a bola do que o Cantígio. né? E pode ter certeza, os times do Mano têm volantes, usam muito volante com característica do Rony. Muita coisa. A gente vai ver o Rony entrar mais em campo do que jogadores aí que vocês... Ah, queria fulano de tal. Você vai ver o Rony fazer parte mais das equipes. Tá deixando Jogou alguém? bem. Mesmo ele. Wesley. Chegou no jogador que faltava. Gente, falei com o João 0. Pedro. Eu vou 0 dar pro 0 pro Wesley também. Eu daria 0 pro Wesley também. Pode falar, João Pedro, do Wesley. Você vai falar a mesma coisa que eu vou falar e eu não falo. Wesley, a jogada dele é o quê? Pegou a bola, cortou pro meio e bateu. Não fez isso hoje porque já tá manjado e Não, ficou no bolso do Rafinha. olha, eu vou dizer uma coisa. Um jogador que tem 30. O Rafinha tem 38 anos? Nem sei quantos anos tem. Se não tá com 40, 41, 42. É o Não Fábio sei. Santos de São Então, Paulo. sim, Fábio Santos. Se você tem a idade, o Wesley tem que passar por ele, pelo menos. Não Na vai passar corrida. todas, mas, poxa, Bota na frente aí, dele na corrida. Né? nem passa pelo cara, nem corta pra dentro, nem vai pra linha de fundo pra cruzar uma bola. Não fez nada. Não fez Vai nada. ganhar que nota? Vai ganhar 0. Se somasse as notas todinhas que a gente deu aqui, eu acho que não passava de 10. Mas a diretoria do Corinthians é uma nota menos 1000. Porque a culpa é de vocês. Vocês estão envergonhando. Isso aqui, ó. Quem usa? Vocês envergonham a gente. Porque dá pra fazer melhor. E tem que parar. Quem sofre é o torcedor. E tem que parar de colocar colega, amigo. Porque deu certo no passado. Tem que colocar de novo, não. O cara não tem que fazer parte da comissão técnica porque o cara é parceiro, não, que é gente boa, não. Tem que ter competência. Eu nem conheço o Augusto Melo direito, mas a renovação e transparência eu vivi ela todinha. Comemoramos títulos, mas os anos de vergonha que a gente tem passado
não estão sendo poucos. Não ganhamos um título importante desde 2017. Eu acho que a diretoria já está na hora de sair. E eu espero que não ganhe mais a renovação e transparência. Porque eu não me sinto representado pelo André Negão. Não acho que ele esteja preparado para assumir a presidência do Corinthians. Mas eu sei que se ele assumir, é só ele no papel. Porque quem vai mandar é o André Sanches. Eu preferia trocar. Eu preferia que fosse o Augusto Melo. Eu queria ver mudança. Eu queria ver profissionalismo. Eu também não sei se ele vai entregar isso. Mas, gente, não dá pra ficar o ano todo. Olha as rodadas que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Olha quantos pontos a gente tem. Ah, mas se tivesse ganho, você não estava reclamando. Eu falei, não. Não estava reclamando do jogo. Poderia ter ganho com aquele gol do Romero. Poderia ter empatado. Não poderia porque não fez nada para empatar. Mas poderia ter ganho o jogo de 1-0? Poderia. Mas eu iria continuar dizendo, não dá. Uma hora vai faltar. E tá faltando, gente. Tá faltando. A gente vai jogar agora terça-feira com o Fortaleza e depois joga com o Flamengo. Aí, o Flamengo a gente é freguês. É ou não é? A gente é freguês do Flamengo. Desde 2019, ou perde, é goleada, ou não ganha. Em casa, o Flamengo parece que na Neoquímica parece que é o Flamengo que tá jogando em casa. É então, 3-0, é 5-1, é 4-0, tá difícil. E a culpa é da diretoria. Vocês são irresponsáveis. Porque a folha de pagamento do Corinthians é uma das mais caras do país. Mas assim, eu não aguento, a gente não aguenta mais, a gente vê. A gente deixa aqui em casa a gente deixa de ir para lugares com a família para ver o jogo. Não, vamos ali, não vamos porque tem jogo. Pessoal, o vídeo foi esse. Eu falei demais. Eu tenho prometido pro João Pedro que eu vou falar menos. Só que esse é um desabafo porque eu queria falar da diretoria. Nos próximos eu vou deixar ele falando mais. O vídeo ficou muito longo. Não vamos fazer vídeo mais longo dessa forma, mas é porque hoje foi um desabafo mesmo. As notas são essas. O time, a maioria dos jogadores provavelmente não entrariam no jogo se a gente estivesse jogando com todos, pelo menos os que a gente acha que é titular. O que fica disso é que melhoramos. Um pouquinho, dá pra ver um pouquinho de melhora? Deu pra ver um pouquinho de diferença pro time do Luxemburgo? Deu. Só que um negócio, esse é o time de reserva. Esse é o time sub-2 de vôlei. Time C. Então, assim... Vamos torcer para que o Mano consiga ajeitar esse time para terça-feira, para que a gente ganhe espaço e fôlego para uma possível final lá com provavelmente com a LDU. Foi 3-0 do Defensa e Justiça. Acho muito difícil aquele time tirar. Inclusive o Paulo Guerreiro acho que fez os 3 gols. Eu não sei quem fez, mas eu sei que ele é reserva na LDU. Ele não é titular, não. Mas, infelizmente, né, um dia os caminhos iam se cruzar de novo. Ele fez o gol dos gols do Mundial de Corinthians, saiu. Né, infelizmente ele saiu de uma maneira um pouco desagradável. Pode ir para qualquer time, podia. Concordo até, na época o Andrés falou, não, ele tem direito de ir. Ele falou pra mim, ó, estão pagando tanto, né? Pode sair, só que falou umas besteiras. Sei que a carreira dele só é o que é por causa do Corinthians. Mas, né, hoje ele tá jogando aí num adversário, um possível adversário, porque a gente tem um jogo de terça-feira muito difícil. E eu acho que... pelo menos aqui na minha cidade, em Natal, que a gente mora em Natal, é feriado. Então a gente vai levantar de manhã, já em concentração pro jogo. A gente vai fazer... Eu acho que é a final, porque acho que quem passar ali ganha da LDU. Ou Defesa e Justiça. Eu até acho que a LDU seria um adversário muito duro se fosse lá em Quito, que é da altitude, né? Mas só como não é só um jogo, Montevidéu, vamos pra ver. Espero que nós passamos e que possamos ganhar um título, né? Porque é um título ainda continental. Consolação, mas ainda é um título. E que pode garantir a gente uma vaga no Mundial. E na Libertadores. E seria o mínimo que essa diretoria não merece.
Essa diretoria não Mas merece. quem merece, ó. Quem merece é o torcedor. E tem jogador que não merece. Tem muito jogador no Corinthians que veste a camisa que pode sair lá no troféuzinho de campeão se a gente conseguir passar do Fortaleza e se a gente chegar na final e conseguir ganhar do adversário. Mas tem jogador que não merece o título. Por quê? Porque não se esforça. Porque não é Rafael Ramos possível. merece. Não é possível. Eu teria vergonha na minha vida de ser o reserva, mas não ser na posição e ser a terceira opção. Porque entrou até o Léo Maná. Lembra? Mas não entrou o Rafael Ramos com o Luxemburgo. Então o cara não merece vestir a camisa do Corinthians. Gente, eu vou parar por aqui. O vídeo tá muito longo. Quer falar mais alguma coisa, João Pedro? Não, acho que só o que dá pra falar é que melhoramos, jogamos não de igual para igual, mas tivemos um pouco de posse de bola. Um time C, sub-12 de vôlei, hoje jogando no Morumbi. Acho que isso já é um ponto muito positivo, considerando que eu achava, quando eu vi a escalação, eu achava pronto. São Paulo vai Eu ter achei. 99,9% por cento da posse de bola, a gente 0,01% da posse de bola e vai perder o jogo 10-0. Não perdemos de tanto, né? É o que a gente pode comemorar, tá? É. Porque o São Paulo embalado do jeito que tava, eu pensei que a gente ia perder de uns 3-0, 4-0. E eu falei, aí vai matar e passar o carro em cima da gente. Mas... só lembrando uma coisa, torcedor de São Paulo aí que estiver assistindo. Nós ganhamos mais vezes de vocês lá dentro do Morumbi do que vocês, viu? Lá sempre vai ser a terceira casa do Corinthians, porque o Corinthians tem a Neoquímica, o Pacaembu. O Parque São Jorge. E eu vou contar o Morumbi. O Parque São Jorge, eu vou dizer, o Parque São Jorge, eu nem sei quando se eu vi alguma vez um jogo do Corinthians lá, mesmo quando eu morava em São Paulo. Não me lembro de ter visto o Corinthians sair para jogar no Parque São Jorge. O Corinthians sempre jogou no Pacaembu, porque o Parque São Jorge sempre teve uma capacidade pequena, né? Eles sempre falaram que a gente não tinha estádio, na verdade a gente sempre teve estádio. O Corinthians Tem dois. O Corinthians é um time que sempre teve estádio. E um sonho da minha vida era que o time fosse bem organizado financeiramente, por uma diretoria competente, que eles pudessem fazer uma reforma no Parque São Jorge, deixar um estádio. Antigamente eu até queria que fizessem pro Sub-20 do Corinthians e pro futebol feminino, né? Mas eu nem ligo mais pra isso, sinceramente. Os das meninas aí de vez em quando jogam lá na Neoquímica Arena, bota 40 mil pessoas. Eu queria um estádio ali com capacidade ali de 20 mil pessoas e tal, mas que fosse um novo Parque São Jorge, algo que mostrasse a grandeza do Corinthians de ter dois estádios. Seria um estádio mais até para eventos do que mesmo para futebol, mas gostaria de ver o Parque São Jorge moderno, né, que coubesse 20 mil pessoas e que um dia o futebol masculino pudesse fazer um jogo lá e tal, porque para mim seria muito gratificante ver o Corinthians jogando no Parque São Jorge, né? Até porque o Parque São Jorge era mais perto da minha casa quando eu morava em São Paulo do que a Neoquímica, né? A Neoquímica é bem longe, né, da minha casa lá em São Paulo, então o Parque São Jorge mais perto e é isso, assim, um jogo triste aí do Corinthians com São Paulo, mais uma derrota, né, na conta da diretoria, na conta desses jogadores aí que alguns nem merecem mais vestir a camisa do Corinthians, mas estão lá, ganhando salário e enfim, pra frente. Esperamos que terça-feira a gente possa dar uma alegria pra torcida, fazer um vídeo bacana, porque sincero, eu espero que não vá pros pênaltis, espero que a gente ganhe o jogo em tempo normal. É isso. Vai ficando por aqui. Deixa um joinha aí, eu sei que o vídeo ficou longo. Assiste de pedaço, assiste um pouquinho hoje e depois assiste um pouquinho amanhã e vai, tá certo? E no mais, vai Corinthians. Vai Corinthians.